bom dia, bem-vindos a mais um Encontro com Deus, onde a gente tem vivido milagres todas as manhãs e hoje é o dia que a gente vai viver de novo. Então, glória a Deus por isso, porque eu sei que a gente vai viver coisas aqui extraordinárias e a palavra, ela vai falar conosco assim de uma forma extraordinária. Então, vamos se achegar, vamos orar e vamos tomar posse de tudo que Deus tem pra gente. Então bora lá. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque é um novo tempo. Hoje vamos viver uma nova história. Hoje vamos alcançar um novo patamar na fé. Pai, iniciamos a semana assim de uma forma extraordinária. E Senhor, já fazem 92 dias que te buscamos diariamente, que te desejamos, que temos fome. Senhor, grandes coisas têm acontecido, mas eu sei que coisas ainda maiores viveremos. Então, Pai, no nome de Jesus eu te agradeço e te glorifico. Faz uma nova história na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, faz uma nova história. Senhor, no nome de Jesus, muda todas as coisas. Queremos, Senhor, viver um novo patamar na fé. E, Senhor, eu te peço, faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, faz algo novo. Senhor, no nome de Jesus, nos mostra, Senhor, o teu amor nessa manhã. Pai, traz libertação, traz cura. Senhor, enche o nosso coração de esperança, de amor. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Que a tua presença ela possa ser real, ao ponto de podermos senti-la ela fisicamente. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que cada palavra dita aqui venha diretamente do teu Espírito e que ele, Senhor, possa encher a nossa casa. Sabemos que a partir da palavra todas as coisas foram feitas. E eu declaro, Senhor, hoje a palavra vai se fazer diferente na nossa vida. Eu sei que hoje são dias onde rotas serão mudadas, coisas serão entregues, cadeias e correntes serão quebradas, pessoas serão libertas aqui hoje, Senhor. Pai, eu creio que não só a nossa vida, mas a nossa família, a nossa casa, a nossa empresa, o nosso trabalho, todos os lugares por onde passarmos, Senhor, vai viver uma transformação completa e eu creio nisso no nome de Jesus. Somos pessoas que não carregamos feridas, Senhor, muito pelo contrário, mas carregaremos a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder aonde formos. No nome de Jesus. Amém. Eu creio num novo tempo, numa nova história, numa nova forma de viver. E eu creio que isso só é possível através de uma vida com o Senhor. E eu dou glória a Deus pela sua vida, que tem tomado uma decisão difícil de todos os dias estar na presença do Senhor. Mesmo sem condição, mesmo sem emoção, mesmo assim triste, mas você tem optado pelo melhor caminho. Então vai por mim, viveremos o melhor, vai por mim. Bom dia, Romildo, bom dia, Ana, bom dia, Camila, Ronilda, Luciene, Sirlene, Maísa, bom dia, Cida, bom dia, Elis, bom dia, Fabi, bom dia, Cláudio, bom dia, César, bom dia, Evani, bom dia, Keilane, bom dia, Claudinha, bom dia, Cláudia, bom dia, Má, bom dia, Francinho, bom dia, Eliane, bom dia, Paula, Evelyn, bom dia, Cláudia, bom dia, Bruno, bom dia, Dani, bom dia, Davi, bom dia, Nel, Leonarda, quem mais? Bom dia, Juliano, bora pra cima. Eu tô animado e vocês sabem que quando eu tô animado a palavra ela vem forte. Então hoje vocês acreditam que já é o milagre de número 9? A gente já tá chegando na metade, eu já tô triste. Porque essas palavras elas estão muito assim especiais, sabe? E nossa, eu tenho ouvido milagres assim
extraordinários. E hoje a gente vai viver mais um. Então, o tema de hoje, o dia 9, é sobre o milagre do endemoniado de Gadareno. E o tema é quando a libertação ela vem antes do propósito. Então, assim, é forte, é forte. Então, o versículo que a gente vai usar aqui como base é Marcos 5:6, que falou o seguinte: quando Jesus ainda estava longe, o homem viu e correu e prostrou-se diante dele. Então, antes de Jesus chegar na cidade, um homem completamente atormentado correu do cemitério dos sepulcros e foi gritando e se ferindo em direção a ele. Então, aquele lugar, aquela região, ela era evitada pelas pessoas. E aquele homem já era tido como uma pessoa que não tinha mais jeito. Mas a libertação, ela começa quando Jesus ele pisa na terra. Ele pisa no ambiente onde ninguém mais quer entrar. E eu queria te dar um recado aqui nessa manhã. Talvez a sua casa, talvez a sua vida, talvez até mesmo a sua família é tida como esse ambiente, um lugar sem esperança, um lugar onde você não vê mais alternativa. Mas eu quero te falar uma coisa: Jesus pisou na terra. Jesus chegou. E a mudança ela vai acontecer ou ela vai acontecer. Então creia, porque nem nesse contexto desse milagre, o inferno praticamente inserido na vida desse homem impediu ele de viver um milagre. Então assim, deixa eu te falar uma frase, eu vou falar até mais pertinho aqui, nem o inferno pode impedir você de viver um milagre. Espero que você tenha entendido essa frase aqui. Então o inferno ele teme, ele tem medo dos passos de Jesus. Então mesmo se a sua casa, se algumas áreas da sua vida, elas estiverem tomadas, deixa eu te falar, um passo de Jesus é suficiente para que elas batam em retirada e a virada da sua vida começar a acontecer. Então o gadareno, ele representa os que perderam o controle, a paz, a esperança. Vivendo assim em meio a mortos. Sabe quando você vive assim morto? Nada mais tem gosto, nada mais tem cor, nada mais tem vida. Era assim que o gadareno vivia. Ele já não via mais nenhum sentido em viver. E quem já sofreu de depressão sabe o que é isso. Você perde o gosto pela vida. E era assim que o gadareno vivia. Mas quando Jesus chegou, a presença dele assim confrontou a opressão. E tudo aquilo que era trevas ficou completamente desesperado. Então assim, o milagre, ele não começa com palavras, mas ele começa com autoridade espiritual. Eu lembro que eu mesmo já sofri de depressão assim fortemente 4 vezes. E na primeira vez, eu estava já há uns 3, 4 dias no meu quarto. Eu não acendia mais a luz, eu não tinha ido trabalhar, eu não levantava da cama. E eu ficava o dia inteiro deitado, sem comer, sem fazer barba. Não tomava banho, tipo assim, de um dia pro outro. Era um estado assim de calamidade onde eu só queria a morte mesmo. E aí, eu lembro de Deus falar pra mim pra me ligar o computador e colocar numa palavra, num culto, no YouTube assim. E eu fui lá aleatoriamente, cliquei lá em um lá que apareceu. E eu lembro que a presença de Deus começou a entrar no meu quarto. E foi me dando vontade de levantar. E eu abri a janela. E eu fiz a barba. E eu comi. E eu comecei a movimentar. E eu voltei a trabalhar. E eu comecei a assistir 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de palavra por dia. E da mesma maneira que eu consumia a palavra, né, os passos de Jesus iam trazendo luz para minha casa, para minha vida. E tudo foi mudando ali. Então a presença de Deus, ela não briga com as trevas.
aonde a presença, as trevas, ela tem que sair. E aí foi doido o negócio, foi doido. Porque aí verdadeiramente eu vi uma mudança completa na minha vida. Sabe, eu tava pesado, eu perdi 17 quilos em 30 dias. Fazendo 1 hora de atividade num tal de elíptico lá. Onde eu ficava 1 hora orando, assistindo louvor, assistindo pregação. E aí minha vida em 1 mês mudou completamente. Por quê? Porque eu permiti que Jesus entrasse. E aí a opressão, ó, saiu vazada. Então assim, o milagre, ele não começa com palavras, mas começa com a autoridade de Deus na sua vida. Então quando você desfruta de uma vida devocional, o que começa a acontecer? A autoridade, ela começa a entrar na sua vida, na sua casa. A autoridade depois ela começa a tomar posse da sua casa. Depois ela começa a tomar posse da sua família. E aquilo que estava perdido começa a ser resgatado e tomado. Então o homem, ele só via cova, ele só via gente morta, ele só via cemitério. Mas quando ele viu Jesus, ele correu e ele viu o propósito dele. E ele abriu as portas ali para começar a florescer de uma forma completamente extraordinária. Então o que você precisa entender aqui? Que o gadareno, ele representa todos aqueles que estão vivendo de forma oprimida. São os aprisionados, são aquelas pessoas traumatizadas por vícios. É o gadareno, são correntes que a pessoa ela não consegue romper. E aí existem os demônios, que são as vozes que ficam dentro de você te convencendo a viver e a fazer coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E elas ficam tentando te culpar. Elas ficam roubando as verdades que Deus já te falou. E ela vai tomando a sua vida por completo. Então Jesus, quem é ele nessa história? É o que liberta. É a pessoa que quando chega, a sua autoridade é tão forte que toda a escuridão ela tem que bater em retirada. Então sabe o que é legal? Em todos os lugares que Jesus chegou, ele não pediu licença para ninguém. Ele não pediu licença para a lepra, ele não pediu licença para a morte, ele não pediu licença para a falta de comida, ele não pede licença. Se Jesus chegou em todos os lugares que ele chegou, a circunstância ela foi obrigada a mudar. Então o conflito é entre possessão e a presença. E a presença do Senhor sempre vai reinar. Sabe, talvez você está vivendo algo impossível, mas se você estiver vivendo na presença do Senhor, o final vai ser bom. Então não importa a condição, não importa o seu dinheiro, não importa as suas emoções, não importa o seu nível de saúde, se você estiver na presença, você vai encontrar recursos assim até onde você acredita que não tinha mais. Então assim, enquanto os demônios queriam dominar o homem, Jesus queria devolver ele para si mesmo. Para que ele pudesse viver a vida dele de uma forma extraordinária. Então assim, a libertação de Deus, ela te devolve a sua identidade. Você sabe que você não é por natureza uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa sem esperança. Não, você sabe. Você sabe a força que você tem, você sabe a habilidade que você carrega, você sabe a disposição que você tem para trabalhar. E você sabe, no fundo, no fundo, no fundo, que Deus ele não te fez para você viver preso num lugar. Não. E Jesus, por mais que você fuja, Jesus ele não foge de você. E tudo que está de ruim na sua vida, se você quiser, ele vai ao confronto. E a autoridade de Cristo, ela silenciou uma legião de demônios, mais de 2.000 demônios. E os espíritos eles foram embora. E em seguida o povo viu o que nunca tinha visto. O gadareno que era perdido, que não tinha mais jeito, que vivia louco, que vivia no cemitério sentado, vestido, com juízo perfeito.
amando e contemplando ao Senhor. Então assim, não tem nada na sua vida que não pode ser dado jeito. Mas a grande questão, hoje, dia 10/11 de 2025, você realmente quer mudar? Você realmente está disposto a entregar? Você realmente quer silenciar essas vozes que não tem nada a ver com o que Deus tem para você? Então ainda dá esperança. Ainda tem esperança. O homem, ele vivia entre os mortos. E agora ele começou a viver o seu propósito. E a libertação, ela foi completa. Ele teve o corpo liberto, a alma liberta e o espírito liberto. Todas as áreas da sua vida foi restaurada. E o Senhor quer fazer o mesmo com você. O Senhor quer te dar um corpo forte. O Senhor quer te dar um espírito forte. O Senhor quer te dar um emocional, Ele quer te dar uma alma forte. Para quê? Para que você viva o propósito. Então, onde há a presença do Senhor, o caos perde, a escuridão perde. E nada mais fica fora do lugar. Então, sabe, o cemitério, as covas dos mortos representam todas as áreas da sua vida. As correntes representam libertação de prisões que para muitas vezes elas são invisíveis para você. As águas do mar onde os porcos se lançam representam o fim do domínio das trevas, o fim de um período de provação, um fim de um momento onde somente a tristeza vinha para o seu coração. Mas aí você precisa entender uma coisa. É no lugar onde você foi aflito. É no lugar que você foi provado que Deus vai entregar o milagre. Então o que eu quero te falar aqui é: não adianta fugir. Se você não se permitir ser tratado, não adianta você querer ter um plano para sair, ter um plano para ir embora. Não. É sobre você ser tratado. Tem uma coisa que você precisa entender hoje. Tudo que está acontecendo na sua vida não é porque os outros precisam se converter, mas é você que não foi tratado ainda. Você que tem coisas no seu caráter que precisa mudar. Você que ainda sofre de falta de posicionamento, falta de atitude, falta de decisão. Então, quando você olha para tudo e ainda vê coisas erradas, isso é um sinal que ainda tem coisas erradas dentro de você. Então, enquanto você não é firme, enquanto você não toma posse da verdade, enquanto você não assume os próprios erros, enquanto você não assume responsabilidade, você vai continuar encontrando culpa nos outros, quando na verdade a prova e a culpa é sua. O outro precisa fazer. Não, você tem condição de mudar. Você tem ferramenta, você tem autoridade, você tem tudo. Mas se você não assumir a responsabilidade de que quem precisa mudar é você, não tem mais o que fazer. Então o lugar onde você sofre opressão hoje é o lugar que Deus escolheu para que você possa viver o milagre. Então assim, você quer ser liberto? Deseje ser liberto, porque viver o propósito vem depois disso. Mas entenda, a libertação ela não é o fim. Ela é o início de um chamado. Antes de Jesus te usar, Ele vai te curar. Antes de te enviar, Ele te devolve sanidade, identidade, domínio próprio, força para você fazer a maior reviravolta da sua vida. Então o propósito, ele não floresce enquanto você está acorrentado, enquanto você ainda se sente preso. Ou você assume a sua posição como autoridade máxima da sua própria vida e de tudo que Deus colocou sobre as suas mãos, ou então você não vai viver um nível de liberdade. Vai continuar preso até os seus últimos dias, se não se posicionar. Então assim, ou faz o que tem que ser feito, ou então não vai romper. Infelizmente não vai romper. Então assim, identifique quais são as áreas da sua vida
onde você se sente completamente aprisionado. Reconhece que a presença de Jesus ela é mais poderosa do que qualquer ciclo espiritual. Ore, sabe, com autoridade, renunciando tudo aquilo que tenta dominar os seus pensamentos e as suas emoções. E substitua toda e qualquer prisão emocional no qual você não consegue sair, por momentos que você investe na presença do Senhor. Sabe, então, o que Deus quer fazer através da libertação? Ele quer realizar aquela missão que você sabe, que é do coração de Deus. Sabe, então, assim, o teu testemunho, ele vai ser usado não só para mudar a vida de pessoas fora, mas é o seu testemunho que Deus quer usar para mudar a sua casa, para mudar a sua família, para mudar a sua empresa. Então, assim, se posicione. Se posicione. Se posicione porque Deus, ele quer fazer. E ele vai fazer. Então, assim, você tem que se posicionar como um filho que entra em territórios onde ninguém mais quer entrar. Ele não tem mais medo das trevas, porque ele carrega luz. Sabe, ele carrega luz. Então o teu chamado é para libertar, é para restaurar, é para devolver a identidade para muitos que sequer nunca assumiram ela nenhuma vez. Então tem gente que nunca vai ter atitude para tomar decisão e você vai ter que tomar por ela. Tem pessoas que nunca não têm atitude de viver a sua própria vida, mas você vai ter que dar destino, você vai ter que liberar ela. Então assim, tem pessoas que hoje elas não têm a capacidade de decidir pela própria vida. E Deus vai te usar para você decidir o que é melhor. Então assim, ou você assume a responsabilidade do propósito que Deus te deu na sua vida, ou você assume a responsabilidade de ser um líder aonde Deus está te colocando, ou então você não vai sair do lugar. Sabe, ele não tem medo das trevas, ele não tem medo da escuridão não. Por quê? Porque ele é a própria luz. E no primeiro versículo da Bíblia, Deus já fala que ele separou as trevas as luzes das trevas, a luz da escuridão. Então as duas elas não podem habitar no mesmo lugar. Então hoje o Senhor está te dando uma graça de luz para que você possa ser luz e que todo mal ele bata em retirada. Então assim, não tenha medo das trevas, porque é a luz que o Senhor coloca sobre a sua vida hoje, ela é devastadora. E ela tem que arrancar tudo. Então assim, existe um chamado para te libertar, para te restaurar e devolver a sua identidade. Não tem nada perdido que não pode ser recuperado pelo Senhor. Então assim, não foge mais do caos. Vai para cima dele. Não foge mais dos problemas. Usa a autoridade que Deus te deu. Faça toda a reviravolta que tem que ser feita de uma vez por todas. Esse mês não precisa acabar para você resolver coisas em dezembro. Em novembro dá para fazer tudo o que precisa ser feito. Então assim, não fica mais sendo vítima ou um oprimido. O Senhor escolheu te libertar. O Senhor escolheu te levantar como um líder. O Senhor te libertou para que você possa libertar outros. E não tem nada que você faça que justifique a ausência da posição que você deveria estar, da função que você deveria estar fazendo. O Senhor, ele tem um chamado poderoso para a sua vida. Mas se você continuar fugindo por coisas que são éticas, por coisas que são profissionais, por coisas que a sua família impôs na sua cabeça, do que você deve fazer ou do que deve ser, você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você. Então qual é a posição que você tem que assumir aqui agora? Eu sou um líder que carrega a presença, que expulsa o medo, que aonde eu chego a escuridão ela tem que bater em retirada. Onde tem corrente tem que ser quebrada.
Onde tem vida ferida, vida machucada, tem que ser restaurada. Então, como que você tem que orar para tomar posse dessa palavra? Senhor, hoje eu te entrego todas as áreas da minha vida. Senhor, eu te entrego tudo que está debaixo de opressão. Senhor, eu te entrego tudo que tem me afastado do teu propósito. Senhor, que a tua presença entre onde o inimigo tem gritado, onde o inimigo tem se exaltado. Senhor, no nome de Jesus, me liberta de todas as vozes que me acusam, que me aprisionam, que me distraem, que roubam o meu foco, a minha energia. Senhor, no nome de Jesus, liberta-me das vozes que me causam feridas. Senhor, me liberta das vozes que me colocam peso, que me impedem de viver o meu chamado diariamente. Senhor, não há condição, não há circunstância, não há projeto, não há nada que seja maior o suficiente do que a tua vontade sobre a minha vida. Então, Senhor, no nome de Jesus, restaura minha mente, restaura a minha identidade, restaura o meu propósito. Senhor, faz de mim um instrumento de libertação para os outros. Senhor, eu fui liberto para libertar. Pai, nenhuma cadeia é mais forte do que a presença de Cristo em mim. Eu creio nisso no nome de Jesus, amém. Então, quais são as covas, os cemitérios que ainda estão na sua vida e precisam mudar? Quais são as partes da sua alma que estão acorrentadas e elas precisam ser libertas? Que vozes você tem permitido ainda na sua cabeça, que tem dominado os seus pensamentos, as suas necessidades e tem te distraído, para você não viver nada do que Deus te mostrou? Então, assim, qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus? Qual foi a visão que Deus te deu? Você tem fugido ou você tem ido direto, de encontro? Você ainda considera que depende de pessoas ou as direções e os planos que o Senhor te deu são suficientes? Quando que você vai se posicionar? Quando que você vai abrir a sua boca? Quando que você vai tomar as decisões que tem que tomar? Quando que você vai fazer a renúncia que você tem que fazer? Quando você vai parar de fugir? Então, como você pode se libertar hoje de coisas que já te roubaram tempo demais? E como você pode terminar o dia de hoje vivendo tudo que Deus tem para você? Sabe, Jesus, ele já atravessou o mar só para libertar um homem. E isso revela algo poderoso. Talvez você esteja distante demais, mas Deus, ele cruza todo e qualquer território só por uma alma, só por uma vida, e tem sido assim por você. Talvez você não tenha conseguido orar, talvez você não tenha conseguido abrir a sua boca, talvez você não tenha conseguido ser a voz que você foi chamado para ser, mas se você entender hoje que da mesma forma que o Senhor liberou o Gadareno, Ele libera unção sobre a sua vida, Ele libera a história e o propósito que Ele tem para você. Hoje se inicia um novo começo, um novo envio, uma nova história. Esse ano tem muita coisa para ser vivida. O Gadareno, ele se libertou e ele se tornou o primeiro missionário daquela região. O mais improvável, o menor, o mais fraco, o mais endemoniado, o mais acusado, o mais julgado, o mais miserável, o mais destruído emocionalmente, familiarmente em suas emoções. Foi aquele que o Senhor levantou para ser o primeiro missionário. Sabe, que desculpa você ainda vai contar? Mas assim, não fuja da sua missão. Você está muito melhor que o Gadareno. Mas mesmo assim, opta em ainda não viver. E aí você precisa entender uma coisa: quem foi liberto pelo poder de Cristo se torna um com Ele. E uma consequência disso
é ser uma chave de libertação na vida de outras pessoas. Então que hoje Deus ele possa entrar no teu território, ele possa entrar na sua vida, que hoje ele possa entrar na sua empresa, que hoje ele possa entrar no lugar onde você trabalha e que comece uma varredura, que as trevas batam em retirada hoje no nome de Jesus. E tudo aquilo que é pedra de tropeço, tudo aquilo que tem sido usado pelo inimigo, tudo aquilo que tem sido usado para te confundir, que hoje bata em retirada no nome de Jesus. Que hoje seja um dia onde a luz do Senhor ela entre tão forte na sua vida, que os ambientes vão mudar, a tua casa vai mudar, a tua família vai mudar, as tuas finanças vão mudar, as tuas emoções vão mudar, a tua família vai mudar, os teus amigos vão mudar, os teus sócios vão mudar. Mas é importante que você saiba de uma coisa: pague o preço para viver aquilo que o Senhor tem para você. Dê espaço para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pague o preço, semeie, se aliance, honre, se dedique, se esforce. Pague o preço, honre aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Honre as pessoas que o Senhor tem colocado diante da sua vida. Deus ele te liberta nessa manhã para que você possa voltar a viver tudo aquilo que Ele tem para você. Mas não como um oprimido, mas como um libertador. Hoje você sai daqui para libertar, no nome de Jesus. Hoje você sai daqui para viver a liberdade que Cristo tem para você. Então assim, que o Senhor te abençoe nessa manhã, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa abrir sua boca, que nessa manhã você possa tomar todas as decisões que você sabe que precisa tomar, que você pare de fugir, que você de fato enfrente os demônios que têm assolado a sua vida e a da sua família, e que você não permita mais nenhuma fresta de trevas, nenhum traço de escuridão. No nome de Jesus, que você viva o seu chamado de forma absoluta no dia de hoje. Então que o Senhor te abençoe, que amanhã às 6 da manhã você esteja aqui pronto, porque assim como Deus mudou o seu dia de hoje, amanhã Ele vai mudar o seu dia, trazendo uma história, trazendo uma palavra, trazendo um futuro que você sempre almejou no nome de Jesus. Então assim que você vive esse tempo, que você não espere esse ano acabar, que você entenda que o ano não é 2026, o ano da virada é 2025. O ano do milagre, o ano da restauração, o ano de vidas salvas. O ano é 2025. O ano de tomar atitude, o ano de tomar decisão, o ano de trazer o resultado é 2025. Agora, para você viver o máximo de Deus, você precisa entregar o seu máximo de disponibilidade. Um dos princípios para viver os milagres é que pessoas ocupadas não têm tempo de viver milagre. Pessoas ocupadas não têm tempo de viver debaixo da luz. Pessoas ocupadas não acessam o máximo do que Deus tem para você. Então, no nome de Jesus, se vemos amanhã, e eu espero que você opte em viver o milagre que Deus tem para você. Tamo junto? Até amanhã. Toma posse de tudo que Deus tem para sua vida. No nome de Jesus. Amém.